Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia denuncia Samarco por descumprimento de medidas socioambientais. Moradores de Barra de São Francisco pedem mais segurança na região. Deputados querem apoio para potencialidades turísticas no norte do estado. Parlamento Capixaba denuncia descumprimento de acordo socioambiental assinado pela Samarco. A empresa é responsável pelas barragens com rejeito de minério que romperam em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa denunciou a Samarco junto ao Ministério Público Estadual. A denúncia foi feita pela Comissão de Representação da Casa, responsável pelas ações para minimizar os problemas causados pela lama com rejeitos de minério. De acordo com o presidente do colegiado, deputado da Vitória, houve descumprimento de 7 itens do termo de compromisso socioambiental. O documento foi assinado pela mineradora com os Ministérios Público Federal, do Trabalho e Estadual. É dever constitucional do Ministério Público cobrar judicialmente que seja cumprido o termo de compromisso, inclusive com as sanções que estão firmadas no termo de compromisso de multa pecuniária de R$ 1 milhão cada uma das cláusulas não cumpridas. Cito dentre elas a entrega de água nos municípios afetados, principalmente no município de Colatina, que vive um caos hoje, nas residências através da rede. Isso está no termo de compromisso, a alternativa da disponibilidade de 130 caminhões-pipa, que não foi cumprido na sua integralidade pela empresa Samarco, comprovado através de informes da população e citado até no site do Ministério Público Estadual. Também foi firmado um termo de compromisso, dentre tantos, de uma das cláusulas da alternativa mais importante, que nós tínhamos a expectativa de ser cumprida, a implantação de 2 adutoras que transportaria água mineral, água da lagoa, que se transformaria em água potável para ser bebida, após ser ligada diretamente na rede de Colatina. Uma delas com a distância de 12 quilômetros, sendo da Lagoa Batista, e a outra com a distância de 21 quilômetros, especificada, da Lagoa do Limão, especificada no termo. O prazo estabelecido seria 5 dias de execução após a assinatura desse convênio. E está, de fato, com todas as provas que não começou a execução desse serviço. A qualidade da água distribuída nos municípios afetados foi uma das maiores preocupações levantadas. Colatina hoje vive um caos. Foi restabelecido a captação de água no Rio Doce, está sendo tratado, mas eu já recebi mais de centenas de busca de informação da sociedade, dos moradores de lá, se essa água vai poder ser consumida. A segurança não existe, porque a turbidez da água ainda é muito escura, a água do rio está barrenta, visualmente é uma lama percorrendo o leito do rio. E essa água barrenta está sendo tratada. Foi informada que o laudo que foi aferido, a água está própria para consumo. O que nós estamos cobrando agora, emergencialmente, inclusive encaminhamos um documento ao presidente da Assembleia, que o deputado Ferraz fez o compromisso de fazer até a contratação de um outro laudo para que a sociedade possa ter segurança. E os prejuízos causados no Espírito Santo pela lama com rejeitos de minério também foram abordados na comissão da Casa, responsável pela defesa ambiental. O Rio Doce foi tema da reunião do Colegiado de Meio Ambiente. Os deputados receberam pesquisadores da área ambiental para falar sobre os impactos da lama de rejeitos de minério, proveniente do rompimento de barragem da empresa Samarco em Mariana, Minas Gerais. O material chegou à foz do Rio Doce, no distrito de Regência, em Linhares, e já atingiu o mar. A gente está muito focado em identificar os impactos
para as pessoas e para os seres vivos que moram, que habitam o rio. A gente tem encontrado muitos animais no rio e fotografado tudo isso, o antes e o depois. Eu mesmo encontrei patos mortos, patinhos que eu tinha fotografado na semana passada vivos antes da lama chegar, eu encontrei mortos agora quando a lama passou. Temos encontrado muitos peixes mortos, mas isso aí as pessoas já estão sabendo o que está acontecendo. Essa lama que está matando os peixes, ela está descendo ainda o rio, não foi a lama que está matando os peixes que chegou no mar agora. Também temos encontrado muitas pessoas sofrendo no caminho, pessoas mais humildes que vivem do rio, e a tristeza por ver o rio morrendo e a tristeza por não saberem como vão sustentar suas famílias. Uma grande ameaça é a sedimentação dos rejeitos no fundo do rio, o que pode atrapalhar a reprodução de inúmeras espécies. Nossa preocupação maior com o que a gente chamou de sedimentação é o processo de assoreamento. Não é o assoreamento como a lama natural do Rio Doce, que já acontece normalmente, mas com o assoreamento do material estranho ao material que ocupa hoje o Rio Doce, e que vai impedir efetivamente as trocas tanto de nutrientes quanto as trocas físico-químicas e as trocas de alimento entre a camada que ocupa o fundo, que é repleta de vida, que é a parte do bentos, com a massa d'água. Ou seja, a troca, em vez de ser com o ambiente natural, passa a ser com essa lama que vem carreada de uma série de substâncias que não são nada saudáveis ao ambiente natural. O desastre ambiental é tão grande que especialistas não conseguem medir o tamanho dos prejuízos e ainda é cedo para apontar medidas de recuperação. A gente pede nesse momento até mais cautela. A gente entende que existe um anseio da sociedade por questões de respostas mais rápidas, mais efetivas. Mas o que a gente está pedindo é que nós tenhamos mais tempos para poder fazer essa análise, para poder fazer uma previsão dos impactos. Nós temos uma previsão, mas é uma previsão assim, ela não é concreta. Nós temos que analisar a capacidade de resiliência do rio, ou seja, a capacidade do próprio rio se recuperar e identificar efetivamente os impactos, até para que os esforços sejam envidados no sentido de minimizar esses impactos o mais rápido possível. Outra preocupação é a análise da água para consumo humano. O único complicador dessa questão é que cada parte do rio está com substâncias diferentes. Então, se você colher um lugar no mesmo local do rio hoje e colher de novo amanhã, provavelmente a análise vai vir diferente. Mas eu falo que eu tenho visto, eu tenho visto peixes morrendo, bichos não aquáticos morrendo e pessoas ficando doentes. Os índios coçando só por ter encostado na areia que a lama passou. Então é uma situação muito complicada e eu acho que as pessoas têm que agir com bastante responsabilidade, principalmente os tomadores de decisão. Na primeira sessão ordinária da semana, destaque para a proposta que prevê ampliação da segurança em eventos noturnos no estado. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Nicole Espósito. Luciana, os deputados aprovaram 4 projetos nesta segunda-feira, entre eles proposta do deputado pastor Marcos Mansur. A matéria obriga casas noturnas a instalarem equipamento de leitura biométrica para identificação dos clientes. O controle é válido em eventos onde sejam ofertadas bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos de consumo proibido para menores de idade. Segundo o autor do projeto, a matéria deve proporcionar mais segurança aos empresários do ramo, que terão como saber se menores de idade pretendem adentrar o estabelecimento e também identificar possíveis causadores de brigas e confusões. Ainda de acordo com o deputado pastor Marcos Mansur, a medida deve proporcionar mais segurança também aos clientes, uma vez que será aumentado o controle, a fiscalização pelos estabelecimentos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. População do noroeste do estado pede ações para diminuir criminalidade na região. Os problemas de violência em Barra de São Francisco, região noroeste do estado, foram tema de encontro promovido pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Representantes da Pastoral da Sobriedade avaliam que a principal questão de criminalidade no município está relacionada às drogas. O que a gente tem observado é a questão do avanço das drogas, tanto na cidade quanto também no interior.
Então nós acreditamos que a raiz de todos os problemas, a porta de entrada, seja para homicídio, para roubos ou qualquer outra coisa, está associada às drogas. Então, infelizmente, a questão das drogas tem atingido muito nossas comunidades, nossas famílias. A Polícia Militar ressaltou a redução dos números de homicídios na cidade. Em 2012, foram 34 assassinatos. Este ano, foram registrados 5 casos. E a Polícia Militar aqui em Barra de São Francisco, ela vem atuando já há bastante tempo nesse trabalho preventivo. Em 2012, Barra de São Francisco ocupava no estado o 3º lugar entre os municípios mais violentos e chegou também a ser o 48º do Brasil em número de homicídios, proporcionalmente falando da taxa. De acordo com ele, um dos motivos foi o projeto Construtores da Paz. Existe um programa de nome similar que foi desenvolvido na Colômbia, né? E a Colômbia, a gente sabe que na década de 90 ela teve um grave problema com segurança pública, com narcoterrorismo, e a gente trouxe esse nome também de igual maneira para estar adotando, porque o nome Construtores da Paz dá uma ideia de construção, de longevidade, de projetos. E nós nos baseamos na interatividade, na ocupação social e na segurança cidadã. É um trabalho preventivo que a gente faz, levando a comunidades carentes a presença policial não de maneira repressiva, mas de proximidade. O deputado Padre Honório prometeu trabalhar para ajudar na resolução das demandas apresentadas pela comunidade. O governo tem que ter a sensibilidade de que a presença do Estado é muito importante, principalmente nos municípios do interior, porque não é possível mais aguentar o índice de violência, jovens sendo assassinados, o alto índice de traficantes comercializando livremente drogas e aumentando assim a inquietação das famílias. Então, essas audiências elas servem para isso, para que a gente possa sensibilizar o governo da importância das políticas públicas chegarem às comunidades e trazerem para as comunidades um pouco mais de tranquilidade e que possam estar aqui mais no interior, vivendo em harmonia aquilo que sempre aconteceu. Belezas naturais, cultura, gastronomia, artesanato. Colegiado temático da casa discute as potencialidades turísticas de municípios do Norte Capixaba. O circuito turístico Encantos do Cricaré, no norte do estado, foi pauta da Comissão de Turismo. Os deputados receberam o coordenador de turismo rural do Senar Espírito Santo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Sebastião Carias falou sobre as atrações do roteiro, que tem foco no agroturismo, e ainda apresentou as ações para fomentar o desenvolvimento na região. O que acontece hoje com o mundo rural? Né? Quanto mais criatividade nós utilizarmos, quanto mais nós utilizarmos a tecnologia a nosso favor, que ela está aí a nosso favor, né? E a inovação, nós só temos que ganhar cada vez mais. Eu costumo dizer que não existe milagre nem mágica para as coisas acontecer. São atitudes, mudança de comportamento, né? E mostrando a esse produtor rural o que realmente para ele entender o que é agregação de valor ao seu produto, ao seu serviço, à sua propriedade, né? E também o que é empreender. Além de valorizar os produtores rurais que vivem na região, o circuito Encantos do Cricaré busca divulgar as potencialidades turísticas dos municípios de Jaguaré, São Mateus, Nova Venécia e Vila Pavão. Locais onde o visitante tem acesso a belezas naturais, cultura, gastronomia, artesanato, entre outros atrativos. Os deputados elogiaram os resultados já alcançados. Números muito importantes que o Sebastião trouxe para a gente, como é o caso de, por ano, esse roteiro conseguir arrecadar 10 milhões de reais bruto com todos os parceiros, com todas as pessoas que participam. O trabalho que é executado em Guriri também, para tentar motivar as pessoas que vão à praia lá do litoral de São Mateus a conhecer outras regiões de Nova Venécia, Jaguaré, Vila Pavão e também de São Mateus, é muito importante. Eu fiquei empolgado não só com o trabalho, mas com o que o Sebastião faz para motivar essas pessoas no norte do estado. As demandas do roteiro turístico também foram debatidas durante o encontro. Um dos entraves apontados foi a falta de sinalização que dificulta o acesso de turistas à região. Infelizmente, nós temos hoje a BR-101,
privatizada. E nós não queremos nada mais, nada menos de que o turista seja orientado dentro da sinalização padronizada, né, que é a sinalização, né, que a gente vê em todos os locais que a gente vai, até fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nós vemos lá a sinalização padronizada nas estradas, para orientar o motorista, orientar o visitante, porque o risco é o visitante ficar no meio da estrada sem saber para onde vai. Segue com a aprovação nas comissões permanentes, matéria que facilita pagamento de imposto sobre propriedade de veículos. A Comissão de Infraestrutura aprovou o mérito de 3 matérias, entre elas o projeto do deputado Bruno Lamas, que permite o pagamento do IPVA em 10 parcelas iguais. A matéria foi aprovada com emenda do relator, deputado Rodrigo Coelho. O parlamentar alterou a redação para permitir o pagamento também com menor número de parcelas. Durante a reunião, o colegiado também decidiu que vai visitar as obras do aeroporto de Vitória, Eurico Salles. Então, achei assim salutar nós fazermos esse convite à comissão, todos os membros da comissão, para que nós possamos visitar o canteiro de obras e dizer para os capixabas, até para debater esse assunto aqui na Assembleia, estar lá em loco visitando isso aí para saber o que nós vamos falar aos capixabas. Porque não adianta você vir falar um negócio comigo e eu não ter isso aí documentado. Então agora não, agora nós vamos lá visitar, senão nós temos uma técnica, Ana Flávia, que faz parte da comissão, para nós fazermos um relatório e vamos enviar esse relatório às autoridades do Espírito Santo e assim também ao governo federal, para que nós possamos estar com essa obra aí o mais rápido possível, ela concluída. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com notícias da Assembleia Legislativa. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Alice Digital, o seu canal Cidadão.